Exercício 15 do Halliday diz o seguinte, ó. Se a posição de uma partícula é dada por x igual a 4 menos 12t mais t ao quadrado, né? Então ele já está dizendo aqui que a função horária, né, da posição da partícula, né, é 4 menos 12t, né, mais t ao quadrado, né? E ele está dizendo que o t é dado em segundos, né, e o x em metros. Então o t aqui é dado em segundos, tá bom? E o x em metros. Né? De tal forma que a velocidade aí fique, por exemplo, em metros por segundo. Né? Aí ele pergunta, né, no item A o seguinte: qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Né? Então no item A, ó, perceba o que ele está pedindo. Ele não está pedindo velocidade média. Por quê? Porque ele está dizendo que o tempo em que eu quero calcular a velocidade é t igual a 1 segundo. Né? Então esse tempo aí é um único valor de tempo. Né? É o que a gente chama de um ponto só. Né? Um ponto apenas. Né? Se você está calculando apenas a velocidade em um ponto, né, você quer saber, na verdade, né, a velocidade instantânea. Tá bom? Ou seja, eu quero saber quanto é que vale a velocidade quando o t é igual a 1 segundo. Essa seria a primeira pergunta aí do item A. Existem duas formas de fazer isso daí, como eu falei para vocês. Eu vou fazer aqui as duas formas, né? Uma usando no meio do caminho a velocidade média e a outra usando, né, os conceitos de derivada. Né? Lógico que com o tempo a gente já vai fazer a segunda forma, que é mais rápida e a gente pode avançar um pouquinho mais. Né? Mas vamos fazer ainda o primeiro método. Né? Fazer aqui método 1, que é usando, né, o conceito de velocidade média ainda. Né? Qual a definição de velocidade média? Né? Você vai calcular a posição da partícula no instante t2 menos a posição da partícula no instante t1, né, e dividir por t2 menos t1. Só que no nosso caso, o t1 vai ser o intervalo de tempo na qual eu quero calcular, né, que pode ser depois 1 segundo, né, e o t2 vai ser o intervalo t mais ΔT. Eu já fiz isso aqui com vocês na videoaula, né? Isso aqui fica igual ao quê? Velocidade média vai ser x, né, de t mais ΔT menos o x de t dividido por ΔT. Tá bom? Nas videoaulas a gente fez essa continha aí. Tá bom? Então vamos primeiro calcular a velocidade média. Quem é o x de t mais ΔT? Eu vou substituir t mais ΔT nessa equação aqui, ó. 4 menos 12t mais t ao quadrado. Então a gente vai fazer o quê? Ó? 4 menos 12 vezes t. Aí onde tem t eu coloco t mais ΔT. Né? Mais t ao quadrado. 3t ao quadrado. Então fica mais t. 3 mais ΔT ao quadrado. Eu faço o desenvolvimento aqui. Né? E aí fica o seguinte, 4 menos 12t, né, menos 12 vezes ΔT, mais 3 vezes, aí quem é t mais ΔT ao quadrado? Isso aqui é um binômio, né? A gente vai desenvolver aqui, ó, vai ficar t ao quadrado mais 2 vezes t vezes o ΔT, mais ΔT ao quadrado. Se eu terminar de desenvolver isso aqui, vai ficar assim, ó, 4 menos 12t, menos 12 vezes o ΔT, mais 3t ao quadrado, mais 3 vezes 2, 6, então vai ficar 6 ΔT ao quadrado, mais 3 vezes ΔT ao quadrado. Né? E o outro termo aqui, ó, que a gente vai subtrair, né, vai ser o quê? O próprio x de t, que é 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por ΔT. Então, quem vai ser a velocidade média aqui no meio do caminho? A velocidade média, né, vai ser x de t mais ΔT. Então, ó, vamos dividir aqui. Ó, 4 menos 12t menos 12
ΔT mais 3t ao quadrado mais 6t vezes ΔT mais 3 vezes ΔT ao quadrado menos, né, quem? X de t, que é 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por, fazer aqui, ΔT. Lógico que eu vou poder sempre cancelar alguma coisa aqui. Ó. Perceba que esse 4 aqui, eu vou poder cancelar com esse 4 aqui, ó, porque vai ficar 4 menos 4. Né? Esse menos 12 aqui, eu vou poder cancelar aqui com esse menos 12, porque menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar mais 12, cancela com menos 12. Né? E esse 3t ao quadrado vai cancelar com esse 3t ao quadrado, que vai ser subtraído. Né? Então a velocidade média, nessa situação aqui, vai ficar menos 12 ΔT, né? Mais 6t vezes ΔT, mais 3 ΔT ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔT. Aí você lembra aquele truque lá, de colocar o ΔT em evidência, e vai ficar assim, ó, menos 12 mais 6t mais 3 ΔT, dividido por ΔT. Então, a nossa velocidade média vai ser o quê? Cancela o ΔT com o ΔT, né? E aí eu vou ter menos 12 mais 6t mais 3 ΔT. Mas eu não quero velocidade média. Eu quero velocidade instantânea. Aí você vai para a definição. O que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea vai ser a velocidade média quando o ΔT vai para zero. O que acontece quando o ΔT vai para zero? Esse termo aqui vai embora. E aí eu fico com a minha velocidade média, a velocidade instantânea, desculpa, simplesmente igual a menos 12 mais 6t. Pronto. Isso aqui seria a nossa velocidade instantânea. E o que ele pergunta? Velocidade quando t é igual a 1 segundo. Né? Quando t é igual a 1 segundo, o que acontece? Ó? Quando t é igual a 1 segundo, a gente vai ficar com a nossa velocidade, quando t é igual a 1, igual a menos 12 mais 6 vezes 1. Né? Então, você vai ficar com velocidade em t igual a 1 segundo, menos 12 mais 6, que vai ficar menos 6 metros por segundo. Né? Vai ficar esse valor aí, menos 6 metros por segundo. Tá bom? Então, isso aí seria a resposta, né, do item A, usando, né, esse método aí. Vamos ver que o outro método também vai dar certo. Vamos fazer o método 2 agora. Né? Qual é o método 2? O método 2 ele é bem mais rápido. Significa que você vai derivar em relação ao tempo, né, a expressão lá em cima. Ó, 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Então, fica 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Aí a gente vai usar as técnicas de derivação, né? Porque isso aqui vai ser igual à velocidade instantânea, v de t. V de t vai ser o quê? Se eu derivar o 4, ó, vai ficar assim. O 4 é uma constante. Né? Então perceba que quando eu derivo uma constante, é como se tivesse, né, um 4 vezes t elevado a zero. Só que nesse caso aqui, ó, quando o zero desce, né, ele vai ficar o quê? Lembrando da regrinha lá, 4 vezes 0, t elevado a menos 1. Tá certo? Só que 0, né, é igual a 4 vezes 0 vai dar 0. Então, na verdade, quando eu tenho só uma constante, a derivada é 0. Né? Então, a derivada dessa constante aqui vai ficar 0. Então, vamos colocar um 0 aqui. Né? E o menos 12, ó, vai ficar assim, ó, menos 12. Aí cai o número 1, né, que está aqui em cima. Ó. Lembrar da regra da última aula, né? 1 menos 1, tá bom?
mais 3. Agora cai um 2, né? Aí fica 2 menos 1. Então, quem vai ficar o nosso V de t? 0, não precisa utilizar, né? Menos 12 vezes 1, t elevado a 1 menos 1, t igual a 0, então vai ficar menos 12. Tá bom? T elevado a 0, mais 6, t elevado a 1. Então, a gente ajeita aqui. O nosso V de t vai ficar menos 12 mais 6t. Então, perceba como é bem mais rápido quando você usa as técnicas de derivação. Né? Você encontra a resposta de forma bem mais rápida. E aí, da mesma forma, a velocidade aqui, quando t é igual a 1 segundo, vai ser menos 12 mais 6 vezes 1. Né? Então, velocidade aqui, quando t é 1 segundo, dá menos 6 metros por segundo. Então, dá o mesmo resultado. Lógico que numa correria, se a questão for grande, você vai usar o método 2, óbvio. Né? Fica bem mais rápido. Né? Tá bom? E ajuda a encontrar o mesmo resultado. Item B, agora é a hora de interpretar. Tem B. O movimento, nesse instante, é no sentido positivo ou no sentido negativo de x? Né? Então, item B, ele quer saber o seguinte, a partícula está se movendo ao longo de uma superfície, né? Digamos que aqui é o nosso eixo x. Se ela estiver se movendo para a direita, né? Ou seja, no sentido positivo, a velocidade instantânea vai ser positiva. Né? Agora, se ela estiver se movimentando na direção contrária ao eixo x, tá bom? A velocidade instantânea vai ser negativa. Então, isso aqui é o que a gente tem de forma direta. Se ele estiver indo na direção para a direita, né, do eixo x, a velocidade é positiva. Se ele estiver indo para a esquerda, né, no sentido contrário, a velocidade é negativa. O que a gente obteve de resposta? Né? A gente obteve que em t igual a 1 segundo, o v de 1 era menos 6 metros por segundo. Ou seja, negativo. Então, ele está indo o quê? Na direção contrária ao eixo x. Então, respondendo a pergunta aqui, o movimento nesse instante é no sentido positivo ou no sentido negativo de x? Então, a resposta é sentido negativo de x. Bom, isso aqui seria a resposta do item B. Por quê? Porque a velocidade foi encontrada negativa. Então, a gente está nessa situação aqui, né? E não nessa situação aqui. Bom, velocidade aí instantânea negativa. Item C. Vamos lá, item C. O que ele pergunta mais? Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Aí é que a gente vai entender. A velocidade escalar instantânea, né, que ele está perguntando, vai ser o que a gente conhece como módulo da velocidade instantânea. O que é o módulo da velocidade instantânea? É o valor absoluto da velocidade. Né? É o valor da velocidade sem o sinal. Certo? Então, como aqui é negativo, nesse caso a gente vai ter o módulo de menos 6 metros por segundo. O módulo de menos 6 vai ficar igual a 6. Né? Então, isso significa que o objeto tem uma velocidade de 6 metros por segundo. Só que está no sentido negativo. Tá bom? Está no sentido negativo. Item D. A velocidade escalar. Né? Ele quer saber da velocidade escalar. Ela está aumentando ou diminuindo nesse instante? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Né? Esse valor da velocidade, ele está aumentando ou diminuindo? Né? Ele quer saber a velocidade escalar. Para a gente saber se está aumentando ou diminuindo, a gente pode olhar para a função da velocidade instantânea, que a gente calculou anteriormente, que é menos 12
mais c. Né? Esse gráfico aqui, essa curva, né, é uma função linear. Significa que é uma reta. Como é que a gente faz o gráfico de uma reta? É bem simples, a gente pode fazer de duas formas. Você pode procurar o ponto de interseção com o eixo y, que vai ser o elemento sozinho, né? E você pode, por exemplo, encontrar o valor do coeficiente angular da reta. Né? Então aqui está aqui o nosso eixo, y. Vou desenhar dessa forma aqui já para favorecer um pouco o nosso cálculo. Né? E aqui o eixo x. Tá bom? Então a gente tem um gráfico de uma função, aqui é a velocidade, né? Desculpa. Não é eixo y, seria a velocidade, né? E aqui é o tempo, né? Confundindo aqui. Aqui é o tempo e aqui é a velocidade. Tá bom? Ó, a velocidade é uma função linear que a gente pode reescrever da seguinte forma: 6t menos 12. Se você observar, esse menos 12 aqui é o termo independente do tempo. A gente chama de termo independente. E esse 6 aqui é o coeficiente angular da reta. Perceba que ele é positivo. Né? E ele sendo positivo, significa que, né, que a reta é crescente. Ó. 6, né, o nosso m aqui é positivo, é uma reta crescente. Então ela é crescente. Só que o termo independente é menos 12. Então isso significa o quê? Que no instante t igual a zero, aqui é t0, ó, ele vai atingir lá o ponto, que eu vou colocar aqui, menos 12. Vou chamar isso aqui de menos 6. E aqui é 0, aqui é menos 12. Então o primeiro ponto da reta, ó, quando t igual a 0, é menos 12. Aí eu acabei de calcular que quando t é igual a 1, a nossa velocidade era quanto? Menos 6. Ó. A gente fez essa conta. Menos 6. Tá? E quando o tempo é igual a 2, não é difícil de você ver, ó, que dá quanto? Dá 0, né? Velocidade é 0. Ora, velocidade instantânea igual a 0 significa que o objeto parou. Né? Então, o nosso gráfico aqui de velocidade ele vai ser assim, ó, uma reta. Ele até pode continuar depois, né? Sem problema nenhum. Mas até 2, por exemplo, ele continua, né, como uma função linear. Aí eu pergunto, ó, em t igual a 1, nesse ponto aqui, nesse ponto, a velocidade está aumentando ou diminuindo? Se você pensar só no módulo da velocidade, né, perceba que à medida que o tempo passa, ó, depois desse instante aqui, a velocidade ela começa a andar nessa reta aqui. Ó. Isso é o valor da velocidade. Né? Então o valor da velocidade está ficando cada vez menor. Ele está ficando aqui, por exemplo, menos 3. Né? Aí depois ele fica menos 2. Ele está diminuindo. Certo? Está indo para o sentido negativo, mas só que está diminuindo em termos de módulo. Né? Que é o que ele pergunta aqui no entender. Ó. A velocidade, ó, que ele pergunta no entender, ó, a velocidade escalar está aumentando ou diminuindo? Né? Aí ele só diz assim, tente responder as duas próximas perguntas sem fazer cálculo, né? Que é o item E e depois o item F. Né? Mas, por enquanto, ele está dizendo só o seguinte, ó, a velocidade escalar está aumentando ou diminuindo no item D? Como o gráfico continua subindo aqui, ó, da velocidade, a velocidade está o quê? Diminuindo. Né? Por quê? Após t igual a 1 segundo, o valor da velocidade
escalar instantânea vai reduzindo. Tá bom? Reduz tanto, né, por exemplo, que em t igual a 2 segundos, a velocidade é 0. Ou seja, ele está parado. Se a velocidade é 0, né, ele está parado. Então, ela de fato diminui. Certo? De fato, ela diminui. Tá bom? Esse seria o comportamento da velocidade. Né? Ela está reduzindo. Né? Se você quiser responder aqui, a resposta é reduzindo, né? Diminuindo. Item E. Você porque a questão é bem extensa, né? Apesar de não ser tão difícil assim, mas ela é extensa. Existe algum instante no qual a velocidade se anula? A gente já viu. Ó, né? Caso seja afirmativa, para que valor de tempo isso acontece? Ele quer que você não faça nenhum cálculo, né? Mas a gente já viu no gráfico aqui que existe de fato. Né? Pelo gráfico a gente já viu que anula. Né? Então, ó, como é que fica aqui? Ó? Item E. A gente já viu que em t igual a 2 segundos, né, encontramos que v de 2 é igual a 0. Né? Isso pode ser visto através do gráfico. Né? Então, a gente conseguiu ver através do gráfico ó, que nesse instante aqui, t igual a 2 segundos, né, a velocidade é 0, ou seja, a partícula, né, está em repouso. Bom, a partícula está em repouso. Certo? Bem simples. Ó. A resposta é sim, né? Para que valor de tempo isso acontece? T igual a 2 segundos, a gente já viu. Né? E tem F, ó. Existe algum instante após t igual a 3 segundos no qual a partícula está se movendo no sentido negativo de x? Né? Caso a resposta seja afirmativa, para que valor de t isso acontece? Ele quer saber, ó, depois de 3 segundos, existe, né, algum instante de tempo na qual a partícula está se movendo no sentido negativo de x? É isso que a gente vai tentar responder. Para dizer se a partícula está se movendo no sentido negativo de x, a gente vai ter que buscar um valor de velocidade que seja negativo. Né, que ele esteja sendo direcionado no sentido negativo, da mesma forma que eu discuti aqui. Para estar no sentido negativo, a velocidade instantânea tem que ser negativa. Só que perceba que o gráfico aqui é a função linear, então vamos tentar refazer o gráfico aqui de novo. Ó. Só para ilustrar, vou pegar aqui v de t. Esse instante aí não vai existir. Por quê? Porque a função é linear. Se a função é linear, aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem menos 6 e aqui a gente tem menos 12. E eu fiz o gráfico com vocês aqui e a gente viu o quê? Ó, aqui esse ponto pertencia ao gráfico, esse ponto pertencia ao gráfico, esse ponto pertencia ao gráfico. Se você continuar aqui o gráfico, a reta sempre cresce, né? Não tem muito o que fazer aqui, ó. A reta sempre vai crescer. Certo? Mesmo que você vá aqui para t igual a 3 segundos, por exemplo, t igual a 4 segundos, as velocidades ó, sempre serão positivas. Ó. Aqui é positivo, a velocidade é positiva, aqui a velocidade é positiva, para qualquer instante de tempo. Né? Então é o seguinte, ó, após t igual a 2 segundos, né, o valor da velocidade é sempre positivo. Certo? Ela começa no sentido negativo, só que ela para, né,
só que depois ela inverte o sentido. Então assim, ó, por exemplo, para t igual a 1 segundo, a partícula está andando no sentido negativo. Só que t igual a 2 segundos, ela para. V igual a 0. Ela anda no sentido negativo, só que ela para. Só que para t igual a 3 segundos, a velocidade já é positiva. É como se ela fosse para frente, para trás. Aí em t igual a 2 segundos, ela para. E t igual a 3 segundos, ela começa a andar agora no sentido positivo. E assim continua. T igual a 4 segundos, ela continua andando no sentido positivo, para todo sempre. Então, resposta. Não existe. Não existe nenhum instante de tempo após t igual a 2 segundos, onde a partícula se move no sentido negativo do eixo x. Ela sempre está andando agora, após 2 segundos, no sentido positivo. A velocidade sempre positiva. Então aqui é negativo, ó, tudo bem. Aqui é 0, esses caras aqui são positivos. Certo? Então é sempre na direção, né, do sentido positivo. Essas questões são... as contas não são difíceis, mas ela é difícil de interpretar. Né? Então ele pergunta aqui se existe algum instante de tempo na qual a partícula está no sentido negativo. Não existe. Né? Não existe nessa questão nenhum intervalo, nenhum instante de tempo onde ela volta para o sentido negativo.